Então, hoje, começando um novo livro, o terceiro livro da obra do André Luiz, né, com o Chico Xavier, o livro Missionários da Luz. Hoje nós vamos ler o prefácio somente, nós não vamos começar os capítulos, mas esse prefácio tem muita coisa também para a gente pensar. E a gente vai tentar dar uma recapitulada em tudo que a gente aprendeu nesses dois livros anteriores, porque é uma renovação de pensamento, né? O Espiritismo nos traz o desdobramento de certas coisas, de certas questões que o cristianismo já nos trazia, mas de maneira a gente entender uma série de responsabilidades novas com esse conhecimento. Então, a gente toma consciência de certas coisas que agora a gente não tem como voltar atrás. E esses são os tempos novos, o tempo em que o Espiritismo veio já e para a humanidade nos revelou com mais clareza as coisas que, ao longo dos anos, até a humanidade foi, de certa forma, deturpando um pouco a própria mensagem principal de Jesus. Então, nós vamos entrar nesse livro principalmente nesse clima de poder rever um pouco, de relembrar e de fazer um balanço de tudo isso que a gente está aprendendo e trazer para a nossa realidade. Então, o capítulo aqui, o prefácio, se chama Ante os Tempos Novos. E vamos lendo, e vamos parando, e vamos falando se for necessário. Emmanuel faz o prefácio desse livro também, né? Apesar do livro ser do André Luiz, Emmanuel que faz dia 13 de maio de 1945. Então, o Nosso Lar foi escrito em 43, Os Mensageiros em 44 e agora o Missionários da Luz em 45. E então, Emmanuel começa dizendo assim: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Então ele está fazendo uma comparação com quando a gente escuta contos de fadas, né? Quem é que não gosta de conto de fada, né? Que tudo é maravilhoso, tem o mal lá, mas o bem vence o mal com facilidade. Então, é tudo colorido, é tudo maravilhoso. E é o que está falando. Tanto nós quanto as crianças escutam atentas, com muita alegria. E vamos começar a prestar atenção se tudo isso que nós estamos tomando conhecimento também nos está fascinando, mas ao mesmo tempo dando uma certa responsabilidade, porque nós estamos conhecendo coisas que são realidades diferentes às vezes do que o que a gente estava acostumado ou entendendo antes. Então, Emmanuel começa assim, que o conto de fada é maravilhoso. Todo mundo escuta com atenção e com muita felicidade e alegria, né? No semblante. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Então, quando as religiões falavam de um céu fácil, que bastava cumprir o que aquela determinada religião pedia, ir no seu culto religioso, fazer algumas das manobras externas, né? Eu esqueci o termo agora, mas de rituais exteriores, e isso era suficiente, por mais que a gente fosse imperfeito, para alcançar o reino dos céus, estava tudo uma maravilha. E é o que a maioria das pessoas ainda acreditam. Mas quando vem e começa a mudar a forma de falar sobre religião, sobre alcançar o paraíso, as coisas começam a ficar já a contragosto. Então a mente infantil retrai-se, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura
com os seus trabalhos e responsabilidades. Geralmente, a gente quer com facilidade. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. Então, quantos não são que entram no Espiritismo e a hora que começam a entender que não era o que estava imaginando, ou saem, né, se afastam e voltam para as religiões que prometem um céu mais fácil, ou fazem vista grossa, ou não compreendem, porque não se aprofundam, acham que continua bastando ir no centro espírita, tomando passe, tomando água fluidificada, e não precisa fazer nada de diferente daquilo. Não precisa dar atenção real ao ser humano, aos irmãos, a enxergar a humanidade como uma irmandade. E mais do que isso, acham que não precisa enfrentar a luta que é sair da zona de conforto, das coisas que os nossos hábitos ainda mais infelizes estão acostumados a fazer. Então, o que o Emmanuel está chamando a atenção é para isso. Nós já temos um cabedal que nos mostra que não é bem assim como a gente imaginava. Mas ainda nós vamos continuar lendo o livro para achar bonito o livro e depois continuar agindo da mesma maneira. Nós vamos continuar enxergando os outros do mesmo jeito. Nós vamos continuar olhando para os nossos problemas, para os nossos defeitos e achar que Deus vai perdoar. Então, essa é a chamada de atenção que Emmanuel está nos dando aqui. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Então, para quem quer que seja que enfrente essa nova realidade, os que mergulham de cabeça, os que fogem, os que fazem vista grossa, independente. Para todos, as leis são as mesmas. E vai revelando essa verdade, quer a gente busque ou quer a gente não busque. Mas olha que bonito isso, né? Mas com a serenidade de mãe. Não é com a imposição de um tirano, de um Deus, que a gente também imaginava nas religiões passadas. Um Deus que bota medo. Um Deus que faz a gente cumprir de medo da punição e de tudo mais. Não. Deus com serenidade. A gente pode ir naquele momento, se não for, vai ser no outro momento. A vida mostra uma situação assim, uma situação acolá. Então a vida, porém, espera com as leis imutáveis para qualquer um, para qualquer religião, para qualquer lugar da terra, qualquer ser humano que habite a terra, que quer encarnado ou desencarnado. As leis são as mesmas. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Então, Emmanuel está falando que nós estamos aprendendo, que o André Luiz está trazendo para a gente, é justamente sobre isso que nós estamos falando. Não é bem assim como a gente imaginava. Não é uma tranquilidade e descanso de fazer nada do lado de lá, como muitos de nós imaginávamos. Então, André Luiz está nos mostrando a realidade no mundo espiritual. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. Então, olha, quando os espíritos falam da visão celeste, quer dizer, das coisas belas, dos mundos mais elevados, né? Dando esperança para a gente, falando de consolo, falando das bem-aventuranças e tudo mais, todos os encarnados ouvem atentos. Então a gente adora vir aqui e ouvir que vai ser uma maravilha lá no céu. Estáticos e venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. O Espiritismo traz isso, nos mostra isso. Que ninguém vai ser punido eternamente.
que ninguém vai ser condenado por algo que fez eternamente. Então, o Espiritismo, que é o cristianismo, o Consolador prometido, ele nos traz isso. E aí, enquanto está falando sobre isso, a gente ouve atento, maravilhado e dando crédito, né, para o Espiritismo. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Quer dizer, tem muita gente que vai, inclusive no centro espírita, procura trabalho mediúnico para ouvir as notícias dessas coisas boas. Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Então, olha como a humanidade busca a religião para querer facilidade. Quando fala de tranquilidade, de beleza, de luz, de paz, de amor, todo mundo escuta. A hora que os espíritos começam a falar, esforço, trabalho, renovação, luta íntima, estudo, está aqui, lê. Aí, não, não, acho que não é bem assim, acho que não é para mim. E aí, ou se cansa, né? Fala assim, eu não aguento, não, é muita coisa, não vou dar conta, deixa para a próxima encarnação. E aí fica aquela, que ninguém quer enfrentar o que é desagradável para ele. Ninguém quer vir aqui e trabalhar onde tem dificuldade. Está todo mundo querendo se apegar onde tem facilidade e ali seguir. Mas nós estamos aqui para, é claro, que aprimorar o que a gente já tem facilidade, mas principalmente lutar contra aquilo que a gente ainda está tropeçando. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades. Quer dizer, depois das notícias que o Espiritismo nos traz, a maioria não enxerga mais aquele céu de facilidade. Ah, eu vou lá e eu falo, eu sou cristão. Eu tomo meu passe. Ou não, eu vou na missa, eu confesso meus pecados para o padre. Eu tomo a minha hóstia. E está resolvido. Eu não preciso me esforçar, porque eu sou impuro mesmo, eu sou imperfeito. Então, não enxergam mais. Nós não enxergamos mais quando a gente já está nesse terceiro livro. E é por isso que Emmanuel está já falando sobre isso agora, porque nós temos dois livros já dentro da gente. Nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Quer dizer, o céu de quem vai ficar só descansando. A gente já não enxerga mais isso depois de tudo que a gente aprendeu. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo. Quer dizer, não tem o que a gente busca aqui na Terra. Ah, porque eu conheço tal pessoa, porque tal pessoa é importante, ele vai conseguir um cargo que me coloque uma condição favorável. Não tem protecionismo lá. Não tem ser amigo do padre, ser amigo dos bons espíritas, não tem isso. Então, não tem. É uma oficina de trabalho incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo. A gente é muito ajudado pelos outros, mas a jornada é pessoal. Então, esse trabalho maior, ele é com um auxílio imenso, com uma misericórdia divina que a gente é incontável até. Mas se a gente não fizer, o nosso movimento não vai acontecer. Para que deva a própria consciência a vitória ou a derrota. O livre-arbítrio nos dá isso. A possibilidade da gente escolher o que a gente quer fazer dessas informações. Eu vou cada vez mais seguir adiante
ou eu vou me acomodar? E quando a gente toma essa decisão, apesar de todo o auxílio que a gente tem no plano espiritual, então a nossa consciência vai saber que nós fomos os responsáveis ou pela nossa vitória ou pela nossa derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida, em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Aqui na Terra, a gente pode ser julgado equivocadamente por outras pessoas que não conhecem a nossa vida, não conhecem as nossas lutas, não conhecem os nossos sentimentos. Do lado de lá, não tem falsos julgamentos. Nós somos a essência daquilo que nós fizemos e daquilo que nós somos. Então, não tem enganar a lei divina. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo. Quer dizer, não basta morrer. É em um lugar realmente distante, que tem muita luta para alcançar, para chegar lá. Reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Então, olha quanta coisa aqui que a gente muitas vezes não imaginava. Olha quanta coisa aqui que o espírito preguiçoso não quer saber de escutar. Não, você vai ter que suar, lutar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se aprimorar para alcançar esses mundos celestes. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Então, muitos desistem quando tomam conhecimento verdadeiro do que é o Espiritismo. Porque tem muitos que realmente ainda ficam na superfície. Vão na casa espírita há anos e não saem daquilo. Então, eu não me lembro se é André Luiz ou Kardec que fala que se em 2 anos de Espiritismo você não tiver uma vida completamente mudada, você ainda não está entendendo. Você não entendeu. Você não está estudando ou você não está realmente se aprofundando. Então, mas a maioria que toma conhecimento disso tenta recuar. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias. Então é só eu falar que eu sou católico, que eu sou espírita, que eu sou testemunha de Jeová, que eu seja lá qual for a minha religião, sou do candomblé, é só eu afirmar que eu sou aquilo e eu já conquistei um lugar lá em cima. Um céu fácil. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre. E isso já é um consolo para a gente também, né? Porque a verdade está do lado do bem. De tudo aquilo que a gente almeja um dia estar, né? Viver o amor fraternal, sincero, viver a paz, a alegria. Então, essa é a verdade, essa é a lei divina. E ela vencerá sempre. Por mais que a gente desvie os nossos caminhos, ninguém vai ficar para trás. Mas ninguém perturbará essa lei, ninguém vai enganar ela. E a vida eterna continuará ensinando, devagarinho, com paciência maternal. Então, olha, mais uma vez ele cita isso, né? Com a paciência do amor de mãe, Deus cuida da gente. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Nós estamos na era que a gente acha que o espiritismo já faz tempo que foi codificado, né? 150, 160 anos ou mais, né, na verdade. Mas isso, no contexto da humanidade, é muito pouco. O espiritismo recebeu realmente uma missão grandiosa e nós somos os espíritas que temos na nossa mão também, de alguma maneira, a importância de levar isso adiante não precisa ser para muita gente, mas para um ou para outro que a gente vive em si. Então, se cada um fizer para aquele pouco que está ao redor, já consegue um dia atingir a humanidade inteira.
Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. Então, o Espiritismo, além de ser o consolador da humanidade, que é o conto de fadas, né, que o Emmanuel está citando, agora a gente tem que ter claro que o Espiritismo, além de ser o consolador, é preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Muitas vezes nós estamos aprisionados a formas de pensamento e a formas de sentimento, que o Espiritismo também nos ajuda a gradativamente e nos libertando na direção do amor verdadeiro, do amor sincero, do entendimento do cristianismo de fato. Quantos e quantos na história do cristianismo não fizeram absurdos em nome da religião? Mataram pessoas. Quanto sangue não foi derramado por acreditarem que estavam fazendo aquilo para defender o Cristo? No fundo, eu acredito que a maioria tinha consciência que não era. Estava fazendo em favor pessoal mesmo. Mas existem aqueles que estavam tão inconscientes, né, ou tão dementados, que não conseguiam enxergar isso. E o Espiritismo vem também nos ajudar nisso, a libertação desse pensamento e do sentimento. A morte física não é o fim. Então, o Espiritismo nos confirma isso, deixa muito claro. As outras religiões também acreditam que existe uma continuidade depois da morte, né? Mas o Espiritismo mostra isso com clareza. Então, a morte física não é o fim, a vida continua. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Então, nós estamos aqui na Terra, que é uma escola, para evoluir e aprender e nos aperfeiçoar. Então a morte só muda, como ele fala aqui, ó, é pura mudança de capítulo nesse livro da evolução e do aperfeiçoamento. E evolução e aperfeiçoamento que também continua do lado de lá. Porque a gente também ainda tem aquele conceito de que do lado de lá vai ser tudo tranquilidade, não precisa mais esforço nenhum, nem esforço do que a gente acredita da movimentação do corpo, né, o físico, e nem esforço intelectual. Não, do lado de lá a gente continua estudando. E aí ele segue dizendo então, né, o Emmanuel, ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Então, e se a gente tem consciência disso, também fica fácil a gente entender. Em uma única encarnação, a gente não consegue atingir o que Deus espera de nós. O que Jesus veio pedir para nós. Jesus veio pedir para que a gente se aperfeiçoasse ou fosse cada vez mais nos livrando das nossas imperfeições e nos aperfeiçoando. Mas isso não é conquistado numa única encarnação. Então é como ele fala, né? 100 anos, mesmo que a nossa encarnação levasse 100 anos, é relativamente muito curto próximo do que é a eternidade. Então nós temos sim uma série de oportunidades, como se fosse cada encarnação um novo ano na nossa escola. A gente vem e fez o primário, fez o primeiro ano, fez o segundo ano, depois passou para o quinto, sexto ano, foi para o colegial, né, que falava, depois vai para a graduação. Então, cada experiência aqui na Terra, a gente está se aprimorando naquilo que a nossa idade espiritual nos pede. Então, não adianta também querer ensinar para alguém que está no terceiro ano o que a matemática do oitavo ano pede. Então, isso também facilita para que a gente entenda o limite e o tempo de outras pessoas que às vezes estão com dificuldade de caminhar naquela lição. E uma lição que às vezes eu já aprendi
mas em outras que eu posso estar muito atrás daquela pessoa. Tem pessoas que têm aptidão, capacidade muito grande de lidar com o próximo, de amar o próximo, de cuidar do próximo, e tem dificuldade em outros setores. E às vezes eu tenho facilidade em alguns setores e tenho dificuldade de lidar com o próximo. Então a gente não pode nunca olhar para as nossas virtudes e apontar o defeito dos outros, porque aquele outro tem virtude que o nós ali, naquela questão, nós estamos lá embaixo. Então, nós temos que entender assim, nessa nossa encarnação, o que é que essa nossa encarnação está nos favorecendo a aprender? Vamos aprender ao máximo. E não vamos descansar. Vamos nunca achar que nós, puxa, subir um degrau. Tá bom já. É suficiente. Não é. Nunca é. Quanto mais a gente puder subir, melhor vai ficar lá para frente. É claro que a gente tem que respeitar também o nosso tempo, o nosso limite. Porque senão também a gente se faz muita cobrança e aí entra em parafuso. Então a gente tem que, cada um, dentro dessa. Porque hoje nós estamos fazendo individualmente, cada um exercício pessoal do que a consciência de cada um está cobrando, porque a gente não tem condições de avaliar a vida dos outros. Mas a nossa a gente tem. Então, que cada um, depois da sequência do que nós já fizemos e daqui para frente, tome conhecimento disso e faça uma avaliação contínua do quanto que nós já avançamos depois que nós começamos a estudar. Quanto que ainda nós estamos ainda enroscados em determinados setores, né? Isso a gente pode fazer, inclusive, diariamente. Santo Agostinho fazia esse exercício. Ele levantava, fazia o dia inteiro dele e no fim do dia ele fazia um balanço daquilo que ele fez. O que que ele fez? Ele fez tudo o que ele poderia ter feito mais por aquela pessoa, ele poderia não ter feito determinada coisa que foi um desequilíbrio, e não para se condenar, mas para se enxergar. E depois de enxergado, poder trabalhar melhor no dia seguinte. Então a gente pode fazer isso constantemente. E aí segue então Emmanuel ainda nos oferecendo essas reflexões antes do nosso livro. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Então, é infinito esse campo de trabalho que nos é oferecido, mas é para os trabalhadores que estão verdadeiramente já dedicados à busca dessa verdade e a fazer o bem, de verdade, de fato. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva. Essa é uma informação que traz muita responsabilidade para a gente, porque é justamente o nome do prefácio. Ante os novos tempos. Nós temos tomado consciência de verdades que nos trazem mais responsabilidades. Então, nós que agora estamos já encarnados e estudando aqui e vivenciando o Espiritismo, então nós estamos vivendo na época presente uma gloriosa missão de preparar essa nova era que vai vir. E vai vir não é só para os nossos filhos, é para nós, porque nós vamos voltar. Então, se nós estamos preparando o mundo do futuro, é para nós mesmos. Porque bem-aventurados os mansos e pacíficos, como Jesus disse, porque estes herdarão a terra regenerada, ela vai ser realmente a habitação daqueles que querem continuar aprendendo. E os espíritos endurecidos vão ser deslocados para outros mundos ainda mais atrasados. Essa fase de transição nos traz essa responsabilidade. Então, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião. A gente não está condenando nenhuma outra religião.
A gente está condenando a forma que algumas pessoas encaram as religiões que estão muitas vezes cristalizadas em hábitos que através dos séculos foram consolidados. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o Espiritismo vai fazer isso de novo. Se não tomar o cuidado, muitos vão querer de novo deturpar a verdade para poder continuar na lei do mínimo esforço. Não vão querer encarar essas verdades. Então, do mesmo jeito que o Espiritismo tem adeptos extremamente sérios e por mais que sejam imperfeitos, estão na luta, estão na busca, tem aqueles que procuram fazer, o Espiritismo é maravilhoso, mas não é bem assim. Allan Kardec está meio ultrapassado. Então, isso acontece do mesmo jeito que aconteceu nas outras religiões. Existiram e existem religiosos em todas essas outras religiões, né, extremamente voltados para a retidão do ensinamento do Cristo. Mas existem aqueles que, por egoísmo, por orgulho, distorcem essas verdades e acabam arruinando boa parte dos seguidores, porque eles influenciam outras pessoas também. Por isso que então o que está falando hoje, na era que nós estamos vivendo, com o espiritismo que nós estamos estudando, urge que nós ajudemos a socorrer a religião de uma maneira geral, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência. Quer dizer, olha isso, o espiritismo, ele não veio negar a ciência, porque também tem linhas de pensamento que acham que a ciência é uma coisa e a religião é outra. A humanidade ainda não conseguia encontrar pontos de convergência nisso. Então, aqueles que eram extremamente voltados para a ciência, muitas vezes nem acreditavam em Deus, porque só acreditavam naquilo que podia ser provado. Mas a ciência também é divina, só que ela era limitada. Só que isso tudo está evoluindo. A ciência, a religião, a filosofia, e no próprio Espiritismo diz que nós estamos caminhando para uma era onde tudo isso vai se convergir. O Espiritismo está ajudando a ciência e a ciência está comprovando coisas que o Espiritismo disse lá atrás. Então, o Espiritismo tem essa missão de amparar a religião, então, voltar a focar nos ensinamentos morais do Cristo e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. Olha o que o Emmanuel está falando, porque no passado a ciência foi principalmente utilizada para conquistas sangrentas, né? A bomba atômica, que foi então, olha isso, a inteligência humana produzindo algo que mata milhões de pessoas. Então, a ciência iluminada agora pelas verdades que tudo isso está nos trazendo é para começar a trazer de volta a ciência para o lado divino e não para o oposto. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regendo-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Apesar de toda essa tristeza que a guerra também acaba promovendo aqui no nosso mundo encarnado, o espírito sobrevive também a tudo isso. É claro que com consequências, mas o espírito é imortal. Então, e o espiritismo também nos comprova isso. Então, você não vai exterminar ninguém. Você não vai matar uma pessoa e acabar e eliminar ela do plano, do planeta. Você pode eliminar ela daquela vida encarnada e ela vai para o plano espiritual, mas continua no mesmo ambiente. Às vezes até com mais facilidade agora de ir atrás de você. Agora, eliminar aquele espírito não se elimina.
Nós somos imortais. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem. Para quê? Antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um. Mais uma vez, olha, ele fala de tudo isso, fala da compreensão, e aí o que que vem quando a gente compreende? Ai, orgulho? Ah, você viu? Eu sei. O Espiritismo sabe mais do que tal religião. Não. A gente vai atrás. Nós somos servidores fiéis da verdade e do bem. Para quê? Para se melhorar. Não é para se vangloriar. Para se elevar. Cada um a caminho de um mundo melhor. Então a gente está aqui não é para mudar o outro. A gente acaba ajudando a mudar o outro se a gente começa a se melhorar. Mas o que a gente tem a capacidade e a responsabilidade principal é com nós mesmos. Então, cada um, através de tomando esse conhecimento, esses conhecimentos, se muda, acaba de alguma maneira influenciando na vida dos outros. Isso me faz lembrar também uma fala, né, que é atribuída a Francisco de Assis ou aos franciscanos, que falaram assim, né? Pregue o evangelho constantemente, mas se necessário, utilize palavras. Quer dizer, a gente muda os outros não é com o que a gente fala, não é com o que a gente tem certeza e bota da boca para fora. É através da nossa vida, de como a gente reage na frente de uma pessoa, de como a gente reage principalmente quando uma pessoa nos desagrada. É aí que a gente desperta a atenção de outra pessoa. E é isso que é a luta. Porque a gente sabe que a gente não reage bem muitas vezes. Na maioria das vezes a gente está muito longe ainda do que o Evangelho nos pede, do que as bem-aventuranças nos pedem. Então, só que à medida que a gente vai conseguindo, a gente primeiro vai encontrando uma certa paz e, de certa forma, a gente vai conseguindo ensinar de verdade, sensibilizar de verdade aqueles que estão nos enxergando. Então, a caminho de um mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Então, nós estamos estudando aqui, nós estamos nos tornando espíritas estudiosos, não é para botar para fora isso cada vez mais na maneira de convicções de palavras, é principalmente através da transformação que a gente vai fazer em nós mesmos. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Apesar de tudo o que a gente vê acontecendo de ruim nesse mundo, mas então, na consecução da tarefa superior, os planos mais altos, congregam-se encarnados e desencarnados, de boa vontade, que constrói uma ponte de luz. Essa ponte de luz é o que vai tirar muitos dessas trevas, né, como fala, o abismo da ignorância e da morte. A morte simbolizada não é pela morte a interrupção do corpo físico. A morte é a gente estacionar. A gente é vivo quando a gente está em movimento, quando a gente está andando para frente. Se a gente está estacionado na nossa evolução, a gente está morto. Então, ignorância leva a essa morte, a esse estacionamento, a essa estagnação do nosso espírito. Só que espíritos de luz estão trabalhando para construir essa ponte de luz, que é por onde nós vamos conseguir atravessar e suplantar esse abismo. Agora, vale a pena a gente lembrar, então, do título do livro que nós vamos começar a ler. Missionários da Luz. Aqui, nós vamos começar a conhecer os verdadeiros missionários dessa luz, dessa verdade.
O que luz simboliza para a gente? Enxergar, ver, entender. Não está perdido. Porque quando a gente está na treva, a gente não enxerga, a gente não vê, a gente está perdido. E ele fala, encarnados ou desencarnados. Então, os missionários da luz podem ser qualquer um. Podem estar aqui entre nós, encarnados, podem estar entre nós no mundo espiritual, como desencarnado, como nossos protetores. É por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim uma organização viva, a que se amoldam as células materiais. Tudo isso que agora o Emmanuel vai estar falando é o que o André Luiz nos trouxe de ensinamento. Então, olha isso, né? Vamos relembrar um pouquinho de tudo que a gente aprendeu até agora. O André Luiz continua nos ensinando, mas até agora nos ensinou, né? Primeiro, que então nós somos um espírito, nós não somos um corpo. Nós estamos habitando um corpo, mas nós somos o espírito eterno. O corpo fica, nós vamos. O perispírito não é uma neblina, como ele fala. É uma organização viva que amoldam as células materiais. Olha isso. Então, o nosso perispírito, quando encarna, é o que direciona a formação do nosso corpo nas características que a gente conhece. Isso a gente muitas vezes traz. É claro que existe uma mescla da genética dos pais com o que o perispírito traz de bagagem, e isso se solidifica num único ser. E é assim que acontece a evolução. O que a gente traz do passado com o que a gente acaba adquirindo com a genética que a gente foi planejado nascer naquela família, naquelas características. Mas o perispírito não é fumaça, não é neblina, como ele está falando. Que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Mais uma vez falando do que a gente encontra do lado de lá, que é fruto dos nossos atos, dos nossos esforços. Então a alma recebe em qualquer parte, não é o que o seu pastor religioso, o seu superior religioso te prometeu. É o que a gente criou individualmente. E é também o que Jesus falou: a cada um segundo as suas obras. Se a gente fez, a gente tem. Mas se a gente fez coisa boa, a gente tem coisa boa. Se a gente fez coisa ruim, a gente tem que lidar com essas coisas ruins que nós desorganizamos, desestruturamos da harmonia divina. Mais ensinamentos aqui do André Luiz. Que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. O que a gente ama de verdade vai aonde quer que a gente vá. Acompanha a gente, mas da mesma maneira. O que a gente odeia, a gente pode fugir. A gente pode mudar de país, a gente pode desencarnar, mas o ódio também nos acompanha. Tudo o que a gente vibrar, o que a gente criar de laço, a gente vai continuar do lado de lá. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Então, tem muita coisa além da batalha pela sobrevivência aqui na Terra, que a gente tem que se concentrar na nossa experiência. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. Quer dizer, não é aleatória. A reencarnação é planejada por espíritos capacitados muito acima da nossa forma de entender, de compreender. Então a nossa reencarnação é orientada. Por isso não é ao acaso. E que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo. Então a gente segue.
Quantas citações André Luiz não fez nos livros passados das universidades, das salas de aula, dos ambientes onde eles se reúnem para estudar, para aprender, para se dedicar a entender muita coisa para depois voltar e tentar errar menos de novo. Então, que depois do sepulcro continuamos lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Então, aqui também a consolação, como disse, né? É uma luta, é algo difícil? É. Mas nós estamos caminhando para essa glória imortal que nosso Pai nos destinou a todos. A nós e a todos, aos nossos supostos inimigos também. Se a leitura te assombra, olha isso, aí Emmanuel já está no fim aqui, né? Então, se tudo isso que nós estamos falando, né? Se antes alguns já desistiram, alguns às vezes já desistem nesse prefácio, né? Falam assim, meu Deus, não é isso que eu quero para mim. Então, se a leitura que nós estamos fazendo aqui te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe que te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas marcas. Então, se a gente está perdido e com todas essas informações, se a gente está com dificuldade, a oração é um recurso que a gente ainda tem. Que Deus nos ajude, nos oriente, nos ampare, nos ajude a esclarecer, né, o pensamento, a nos iluminar o caminho. Que, como o cego Bartimeu responde para Jesus quando Jesus pergunta para ele, né, o que você quer que eu te faça? E ele fala assim, que eu veja. Então, que ele enxergue, que ele comece a ver para que ele não erre mais. Que nós possamos pedir cada vez mais isso. Eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa buscar e pedir é lucidez. E lucidez vem de luz. A gente saber o que a gente está entendendo. A gente enxergar. Porque tudo que a gente enxerga começa a fazer sentido. Nos traz segurança. Então, se nós estivermos perdidos em qualquer trecho desse nosso estudo ou dessa nossa busca, vamos recorrer à oração. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva. Então, como eu falei, a espiritualidade, Deus, nosso Pai, não vai dar para a gente matéria que a gente não é capaz de digerir. Então, a revelação da verdade é progressiva. E rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho. Então ele só falou de trabalho até agora, mano. Só falou de esforço. Então, é isso, é a realidade. Não adianta a gente lutar contra isso. Não adianta a gente almejar aqui na Terra, ganhar na loteria para não fazer mais nada. Se nem depois da morte a gente vai fazer nada. Então, é trabalho. O trabalho nos coloca em possibilidade de ser útil aos outros, a ser útil à humanidade, à irmandade que Deus criou, que são todos vistos de maneira igual para Ele. Então, que nós possamos fazer isso, né? Atender aos sagrados deveres que a terra designou para cada um de nós, em cada dia da nossa vida. Consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. É a vida em abundância que Jesus também prometeu para aqueles que fizerem esse movimento. É duro, é difícil, é difícil.
E nós estamos no terceiro livro agora, começando do André Luiz. Ainda tem muitos pela frente e não acaba aí. André Luiz não trouxe toda a verdade, todas as instruções, todas as informações. Graças a Deus, a gente tem um caminho ainda enorme, muito grande, para poder nunca descansar. Porque cada degrau que a gente sobe ainda mais é fonte de mais felicidade, de mais paz, de mais amor, da maneira que o Cristo veio nos trazer. Então, assim, Emmanuel termina, encerra esse prefácio, né? Eu não sei se tinha alguma coisa aí, além do que eu falei, que alguém queira falar ou perguntar. Para variar, eu. É, Eu acho, Marco, que esse prefácio hoje, vamos dizer assim, do jeito que você foi se expressando, parece que você mesmo se inflamou mais. Porque realmente o conteúdo disso é maravilhoso. Porque nós Emmanuel, né? temos muito que corrigir, tentar preparar nosso novo caminho melhor, Exatamente. com a paz, com a gente buscar nisso tudo aí. Então, Nós temos, cada um de nós temos muito ainda o que trabalhar. Todos muito, nós. Então a gente muito. tem que concentrar e começar a enxergar o que eu estou fazendo de errado. Como Santo Agostinho, né? Hoje, o que eu fiz que eu desagradei a alguém, eu deixei de dar atenção para alguém. Então, esse tem que ser um exercício constante nosso, eu acho, Diariamente, para daqui nesse para frente. momento. É isso que nós temos que continuar lutando, para que nós um dia possamos estar. Que trabalhar, todo mundo tem que Tem trabalhar. que trabalhar, isso não tem jeito. E aí, mais alguém? Nona, Eva, Gandolf, Lela. Foi lindo, Marco. Ah, que bom, Nona. Ah, que bom, né? Muito lindo, Marco. Silas, só lembrando, né? Só lembrando que você falou do tempo lá, eu lembrei do Divaldo, né? E do filme dele lá, que ele conta o caso do... Quando chega aquela criança, que ele provocou o suicídio, né? Daquele padre, e a criança que chega reencarnando é a mãe dele. Era a mãe do padre. E isso demorou 400 anos para o Divaldo ser como ele era e pagar o que... Para poder quitar. 400 anos. E nesses 400 anos foram só sofrimento e dor, porque ele ainda não entendia. Exatamente. É para estudar. Então é tempo, é chão. É chão, é muito chão para nós. Lela, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar a passagem no momento que você falou. Muita gente até está estudando, está buscando entender e gosta de falar muito, né? E o que está aprendendo e sair tentando catequizar, mas as ações não refletem, né? Exatamente. E como realmente, na verdade, fale menos e faça mais é a grande lição. Vai demorar, tem que fazer. E em vez de ficar tentando educar os outros, tentar educar nós mesmos. Exatamente. Né? E mudar a gente. Exatamente. Gandolf, tranquilo? Tranquilo, Marco. Beleza. Então, é um bom estímulo, né? Um grande desafio para nós, mas que Deus abençoe esse novo livro que a gente vai começar. Nos dê força, nos dê muita luz para que a gente aprenda o máximo possível. Uma ótima semana para todos. Obrigada, boa semana. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Tchau.